A gente vai agora falar um pouquinho sobre portas lógicas. Como eu mencionei para vocês, a gente precisa representar o nosso circuito como uma sequência de portas lógicas. Então é justamente nesse cenário que a gente quer tentar trazer alguma coisa para vocês e vocês poderem expressar um pouco mais formalmente o que vocês querem do ponto de vista do seu circuito, tá? Então, um exercício de motivação para a gente é esse aqui, e eu vou ler para vocês, tá? Um carro emite um sinal de alerta sonoro S sempre que o motorista ou carona não estão utilizando o cinto de segurança. Para isso, existem dois sensores em cada banco, o sensor de cinto e o sensor de banco. O alerta só deve ser acionado caso o carro esteja ligado. Qual a expressão lógica para ativar o alerta sonoro? Então, no caso aqui, observa que eu já escrevi aqui no próprio enunciado algumas letras para representar alguns estados, tá? Então a gente vai ter aqui o primeiro sinal, que é chamado de CM, porque a gente está falando do cinto, e o M de motorista. Cinto do motorista, ele vai ter o valor 1 quando o cinto for utilizado, e vai ter o valor 0 quando o cinto não for utilizado, tá? A gente vai ter também o BM, que é o banco do motorista. Vai ter o 1 quando alguém estiver sentado, e vai ter 0 quando não estiver sentado. E nós temos os mesmos sinais C, cinto do carona, e B, C, banco do carona. E nós temos o L, que vai falar se o carro está ligado quando o valor for 1. Então agora a gente tem que tentar trazer aqui essas variáveis e expressar exatamente o nosso valor do alerta sonoro. Tá? Como que a gente faz isso? A gente vai expressar isso através de portas lógicas. Então eu vou resolver aqui, mas ao longo desse vídeo a gente vai tentar entender um pouco mais dessas coisas aqui. Mas vamos começar aqui, olha. O nosso alerta sonoro, tudo bem? Só deve ser ligado se o carro estiver ligado. Então só vou acionar o R se o carro estiver ligado. Mas eu preciso de algumas coisas, tá? Então, a gente tem que emitir um alerta sonoro sempre que o motorista ou carona não estiver utilizando o cinto de segurança. Então, vamos fazer o caso certo? Vamos fazer o caso aqui do cinto do motorista e o banco do motorista. Então, se o BM tiver valor 1 e o cinto do motorista tiver valor 0, significa que a gente precisa emitir um alerta sonoro se o carro estiver ligado. A mesma coisa vale para o banco do carona com valor 1 e o cinto do carona com valor 0. Tudo bem? Ok? Só que basta a gente ter um desses dois ativos. Se um desses dois estiverem ativos e o nosso carro estiver ligado, a gente vai poder fazer emitir o nosso alerta sonoro. Então, só para a gente tentar olhar aqui, então o nosso sinal, por enquanto, eu vou escrever mais textualmente, tá? Então a gente vai falar aqui, olha, o banco do motorista com valor 1 e o cinto do motorista com valor 0. Ou o banco do carona com valor 1 e o cinto do carona com valor 0. Isso tudo aqui, eu vou botar um parênteses extra, e, ok? O carro ligado. Tá? Então essa é a expressão aqui. O que tem de diferente aqui que a gente vai aprender a fazer? A gente vai trocar esses valorzinhos aqui, os valores, por algo mais definido ali. Então eu vou escrever aqui uma sintaxe e depois a gente vai voltar nela daqui a pouco. Então a gente pode expressar isso como sendo, tá? Banco do motorista, o E a gente vai poder representar com um pontinho. E o cinto do motorista eu vou colocar uma barra para falar que ele tem que ter o valor 0. Tá? O ou a gente representa como um mais e a gente vai poder fazer o banco do carona e o cinto do carona com 0, tá? E aí a gente vai poder fazer um L aqui, EL. Tá? Então essa é a sintaxe que a gente vai fazer, eu vou voltar nela daqui a pouco, mas para vocês poderem fixar, o ou ele pode ser representado como um mais e o E
ele pode ser representado como um pontinho. E mais para frente a gente vai ver que esse pontinho nem precisa aparecer, tá? Eu posso escrever sem o pontinho os casos do E, tá? Então nós temos esse E aqui e esse E aqui. Com isso, nós temos a expressão lógica justamente para a gente poder pegar o nosso circuito, tá bom? Bom, então agora vamos começar a detalhar aqui. Eu trouxe essa motivação, mas vamos começar a detalhar o nosso circuito aqui. Primeira coisa importante que a gente vai fazer é falar um pouquinho sobre variáveis e representação. Então a gente vai pegar os nossos números e vamos representar o nosso circuito com valores lógicos. E nós temos dois valores lógicos possíveis, tá? Nós temos o valor lógico 0, que é o nosso circuito aberto. Então aqui nós temos uma chave que está aberta, isso quer dizer que não passa um sinal lógico. Nós temos o valor 1, que passa um sinal lógico, tá? E nós temos aqui, olha, se eu colocar esse x numa chave aqui, o que vai acontecer? A gente pode pensar nesse circuito aqui, que se x tiver o valor 0, significa que essa chave está aberta, a luz vai estar apagada. Por outro lado, se a gente vier e colocar x igual a 1, a luz vai estar acesa, tá? Então a gente consegue fazer isso. Do ponto de vista de circuito, a gente pode vir aqui fazer uma simplificação, não preciso fazer essa ligação, basta ligar os dois lados ao terra, mas é algo bem mais simples aqui para a gente, tá? E a gente pode fazer operações lógicas um pouco mais elaboradas exatamente com esse circuito. Então eu posso colocar uma chave depois da outra, e o que a gente vai falar é que essa luz só vai acender se a gente fechar tanto essa chave quanto essa chave. Isso quer dizer que esse x tem que ter valor 1 e esse x tem que ter valor 1. Se algum deles tiver valor 0, ok? Tanto faz esse aqui aberto ou esse aqui aberto, ou mesmo os dois abertos, a gente não vai conseguir acender essa luz. Então a gente vai pegar aqui uma das propriedades da porta lógica E, que a gente vai também em inglês do AND, é que eu preciso dos dois valores de entrada como 1, de todos os valores de entrada comum, para ter uma saída como 1. Por outro lado, eu tenho uma porta lógica OR, o nosso OR. Nesse caso aqui específico, basta eu ter uma dessas portas como 1, para a gente poder conseguir ter a nossa saída. Então eu posso ter esse cenário aqui, eu posso ter esse cenário aqui, que também vai gerar luz, mas eu posso ter os dois como 1 também. Então o nosso OR, ele vai funcionar para todas as entradas. Se eu tiver uma delas com valor 1, eu tenho a minha saída como 1. Ele só não vai ter a saída como 1 se eu tiver as entradas como 0. Tá? Todas elas como 0. Então a gente gosta de representar isso, certo? Na forma de uma tabela. Eu posso pegar o nosso x1 e o x2 que estão aqui, tá? Então vamos escrever aqui, ó, x1, x2, e a gente quer a nossa variável luz. Então eu posso colocar 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, e a única coisa que a gente vai ter 1 aqui é nesse caso, os outros casos todos nós vamos ter 0. Por outro lado, do ponto de vista do OR, eu vou ter o nosso x1, x2 e a nossa luz, e eu tenho novamente os valores possíveis. E o que a gente sabe é que nesse caso, somente se os dois tiverem 0 que eu vou ter 0. Em todos os outros casos, a gente vai ter o valor 1. Então, o que a gente está falando é que o OR funciona para qualquer entrada com valor 1 gera saída 1, inclusive as duas, e o E diz que qualquer entrada com valor 0 deixa a saída como 0, tá bom? Ok? Então aí tem até uma brincadeirinha para vocês, né? Que você tem que repensar agora a sua resposta quando perguntarem se você quer sorvete ou chocolate. A resposta pode ser ambos, tá? Você pode querer sorvete e falar sorvete ou chocolate, você pode responder simplesmente sim, porque dá a resposta afirmativa, e você pode ter sorvete como 1 e chocolate como 1 também, tá? Bom, então só para a gente trazer aqui formas de se expressar, né? Então, nossa porta, o AND e o OR, se a gente pegar o nosso AND, né? A gente vai fazer x1 e x2, tá? Então, a nossa função aqui é x1 AND x2, tá? E se a gente for fazer o nosso OR, a gente vai ter o nosso símbolo, que é o maisinho, igual eu tinha falado antes, aqui está o pontinho, né? x1 ou x2, tá? Então, aqui o OR, certo? Pode ter ambos como 1, ou eu posso ter o x1 como 1 ou o x2 como 1, tá? Essa é a forma que a gente consegue expressar aqui, tá
tá bom? Mas a gente tem outra porta lógica também bem relevante para a gente, que é o inversor nosso. A gente está tentando aqui representar do ponto de vista de luz, que eu acho que fica intuitivo para vocês, mas tem uma característica aqui que a gente tem que tentar ver, né? Eu estou energizando, a gente tem a nossa luz aqui, tá? E se a gente colocar o x igual a 0, significa que eu estou fechando esse circuito aqui, né? Se eu colocar o x igual a 1, né? Eu estou fechando esse circuito aqui, significa que a nossa luz vai estar apagada. Por outro lado, se a gente abrir o nosso circuito, a luz vai acender, porque a corrente só pode passar pela própria luz aqui, tá? Então, o nosso inversor, eu tenho uma entrada x, eu tenho o nosso L. Se o x for 0, a luz vai ser 1. Se o x for 1, a luz vai ser 0. Esse é o cenário que a gente tem aqui e nós temos múltiplas formas de representar, tá? Uma das formas de representar aqui é colocar uma barra em cima dele. Mas o caso do inversor a gente tem múltiplas variações e o importante aqui dessas múltiplas variações é que às vezes vocês vão encontrar usos diferentes dela, às vezes relacionado com o jeito de você expressar e escrever no código, né? Difícil você escrever um código botando uma barra em cima pelo seu teclado, então você vai encontrar alternativas que é colocar um tracinho depois, colocar uma exclamação antes, um tio antes, ou mesmo escrever note x. Isso aqui é tudo equivalente, tá, pessoal? De acordo com a linguagem, de acordo com a sintaxe. Você pode escrever uma delas aqui, tá bom? Ok? A gente chama isso de operação de inversão ou complemento, tá? E aí a gente volta no nosso exercício que a gente já respondeu lá anteriormente. Então a gente vai escrever aqui exatamente a resposta que a gente tinha visto, tudo bem? O que nós estamos falando? Nós estamos falando que se o carro estiver ligado, então nosso alerta sonoro vai ser o carro está ligado e o que nós temos aqui? Se o cinto do motorista, agora eu vou usar uma exclamação ou a barrinha. Visualmente aqui no slide eu prefiro a barrinha, tá? Cinto do motorista estiver solto, mas tiver alguém no banco do motorista, ou o cinto do carona estiver solto, mas tiver alguém no banco do carona. Esse é o nosso circuito. Esse aqui que a gente está representando o nosso sinal, tá bom? Com isso a gente tem a nossa expressão lógica, e essa expressão lógica pode ser implementada em mais de um lugar, tá bom? Tudo bem para vocês? Uma forma que eu já desenhei para vocês, tá? É que a gente pode representar isso aqui numa tabela verdade, tá? O que é uma tabela verdade? É uma tabela que representa os valores possíveis de entrada e o que vai acontecer com cada uma das saídas. Aqui a gente está representando uma tabela verdade já de 3 funções lógicas, né? De 3 operadores lógicos. Então a gente está falando aqui, olha, eu tenho todos os valores possíveis de x1, todos os valores possíveis de x2, tá? E a gente vai falar que x1 e x2, lembrando, x1 e x2, o AND, representado com pontinho aqui. Se eu tiver as duas entradas como 0, nós temos uma saída como 0. Se eu tiver uma entrada como 0 qualquer, a nossa saída vai ser como 0. E somente quando a gente tiver as duas como 1, que a gente vai ter a nossa saída como 1. Tudo bem? A gente vai ter o OU agora. O que significa o OU? O OU já é o contrário. Toda vez que eu tiver alguma das entradas como 1, a gente vai ter a nossa saída como 1. E do outro lado a gente vai ter a nossa saída como 0. E a gente tem o terceiro operador, que é o nosso operador NOT, que o que ele faz é que ele só inverte. A gente está focando aqui no x1, então está repetindo os valores do x1, né? Tá vendo aqui? Então, quando eu tiver 0 aqui, ele vai gerar 1. Tem 2 zeros, ele vai ter que fazer 2 1s. Se a gente fosse fazer uma tabela do NOT sozinho, a gente teria uma tabela só com 2 linhas, tá? E aí nós temos o 1 fazendo virar 0 também, tá bom? E a gente pode chegar e avançar nisso, gente, para poder fazer tabelas verdades maiores, tá? Então, aqui está um exemplo de uma tabela verdade de mais elementos. Então, nós temos a tabela verdade agora com 3 entradas, x1, x2, x3. E do ponto de vista do E, a gente só vai sair quando todos eles tiverem 1. Tá vendo? Do ponto de vista do OU, ele só vai ser 0 quando todas as entradas forem 0. Tá bom? Então é bem fácil a gente tentar olhar. O E e o OU, eles trabalham nas pontas diferentes. O E precisa de todo mundo como 1 para fazer a operação. O OU precisa de todo mundo como 0 para fazer a operação. Então tem um exemplo, inclusive, que eu voltei e já usei aqui algumas vezes. A gente vai voltar e tentar usar outras vezes aqui com vocês. É que se você tiver uma porta lógica E
e você já sabe que essa entrada é zero, não importa quantas outras entradas você tem, não importa qual o valor delas, você sabe que a saída vai ser zero. Tá? Porque o E diz que se tiver uma entrada como zero, sai zero. A mesma coisa vale agora, a recíproca vale para o OU, né? Então, se o OU você já tiver uma entrada 1, você sabe que a saída vai ser 1, independente de quantas outras entradas e dos valores dela. Então, você não precisa fazer. Na hora que você está avaliando algum circuito, você pode pensar nesse cenário e resolver o caso mais simples, porque não importa a outra entrada, tá bom? E a gente também tem um outro sinal interessante da gente falar. Agora eu vou usar um sinal de duas entradas, tá? Então, vamos pegar o nosso E com duas entradas aqui. E eu estou falando que esse E tem o valor 1 e eu não sei aqui, vamos supor que eu tenho uma variável aqui. Então, o que vai sair é exatamente o valor do x1, porque x1 com 1 dá exatamente x1, né? Se x1 for 0, vai sair 0, se x1 for 1, vai sair 1. E a identidade, no caso do OU, é com valor 0, né? Então, se eu tiver o x1 aqui, ou 0, vai ser x1. Porque se x1 for 0, vai sair 0, se x1 for 1, vai sair 1 aqui nesse caso, tá bom? Aqui só para a gente poder pegar e mostrar a representação delas, tá? Eu já desenhei antes, mas a gente está pegando aqui uma representação visual. Nós temos o E, e esse é o nosso símbolo do E. E esse aqui é o nosso símbolo do E com múltiplas portas. Observe que os tracinhos podem estar contidos ou espalhados aqui sem problema, tá? E nós temos um OU, e o símbolo dele é essa porta lógica aqui. E a gente tem esse símbolo aqui para múltiplas entradas. E nós temos o NOT, que é esse símbolo aqui, que é o nosso inversor. Então, a gente vai colocar e montar um circuito assim, tá? Só para a gente tentar trazer o nosso cenário, lembra daquele circuito lá que a gente tinha falado? Eu vou escrever a expressão dele aqui, tá? L é igual, S é igual, nós temos o que? O banco do motorista e o cinto do motorista desligado, ou, que é o nosso mais, o banco do carona e o cinto do carona desligado e o L. Então a gente pode pegar esses sinais e eu vou tentar colocá-los de uma forma um pouco mais visualmente organizada, tá? Então vou desenhar aqui, olha, o banco do motorista, o cinto do motorista, o banco do carona, o cinto do carona e o nosso L aqui. O que a gente faz? Entre o cinto do motorista eu vou ter que colocar um inversor. A gente vai fazer um E aqui e a gente vai fazer a mesma história aqui. Eu vou botar um inversor no cinto do carona e a gente vai fazer esse sinal. E a gente agora quer fazer um OU aqui. Então esse é o nosso OU. E a gente também quer fazer agora um E no final para gerar o nosso S, onde esse E pega os nossos sinais. Então a gente consegue desenhar o diagrama do mesmo jeito que a gente desenha a expressão. Essas duas versões aqui são equivalentes, tá bom? Então é isso que a gente tem nesse momento. E aí o que eu vou trazer para vocês é a gente olhar para esses elementos com mais algumas variações de portas lógicas. Existem algumas outras portas lógicas que são relevantes para a gente. A primeira delas que a gente tem é o NAND. O NAND é um não AND, então ele é exatamente o oposto do AND. Você pega a porta lógica E, que seria aqui, ó, 0, 0, 0, 1, certo? E você vê que o NAND é exatamente o não AND, tá? Então você pode fazer NAND. Você pode fazer NOR. NOR é o não OU. Então a gente vai ver que é exatamente a inversão do OU. O OU seria 0, 1, 1, 1. O não OU é exatamente a inversão do sinal. Nós temos esse outro que ele é mais parecido com o nosso português. Esse aqui é chamado de OU exclusivo. O OU exclusivo só é verdadeiro se um e somente um das entradas aqui é verdadeira. Então, quando a gente tem duas entradas, a gente vai ter o OU exclusivo como verdadeiro quando uma e somente uma das duas tiver como verdadeiro aqui, tá? E nós temos o não OU exclusivo, que ele é exatamente o oposto do OU exclusivo, é a negação do OU exclusivo que nós temos aqui, tá bom? Ok, pessoal? Então, essa é a ideia geral que a gente tem aqui e eu vou pegar e vou resolver um exemplo para vocês para a gente poder fechar. O nosso exemplo pede aqui para projetar um circuito que some dois números, A e B, e o sinal de saída deve se chamar S, que precisa ter 2 bits. Tá? Como ele precisa ter 2 bits, eu vou chamar ele de S1 e S0. E aí nós temos dois números A e B. O que acontece? Se eu tenho o número A
que pode ser valor 0 ou 1, e o B, que pode ter 0 ou 1, eu preciso saber como nós vamos gerar esses dois sinais aqui. Então, nós temos aqui, olha, a nossa tabela verdade. Só para a gente tentar ter a ideia, nós temos o A e o B, e nós temos o nosso S1 e o S0, que a gente vai olhar daqui a pouco como representar esses números, mas no primeiro momento vamos tentar montar aqui os valores possíveis. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esses são os circuitos que a gente tem aqui, os componentes, e a gente sabe que somar 0 mais 0, no fundo tem um mais aqui, né? Esse mais não é do ou, esse mais é o nosso circuito. Eu quero fazer uma soma de verdade, tá? É um circuito que some os dois números. Então, o que nós estamos falando? 0 mais 0 não é 0? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 0, 0. 0 mais 1 e 1 mais 0 vai dar um valor 1 para a gente, tá? E eu vou colocar esse número representado aqui. E nós temos agora uma representação de 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. E a gente, para vocês que já viram binário, a gente vai revisar depois, mas para vocês que já viram numeração binária, o 2 é representado desse jeito, tá? O que nós temos aqui agora? Nós temos que gerar uma saída para o S1 e para o S0. Então, nós temos duas expressões a fazer. A expressão do S1 é razoavelmente mais simples. Vocês devem se recordar, ele só tem valor 1 quando os dois aqui são 1s. Então, a gente vê que o S1 é o A e B, tá? E, se a gente olhar direitinho, eu vou voltar um slide para falar com vocês, mas olha essa tabelinha aqui, e nós temos exatamente o nosso ou exclusivo, tá vendo? Então, a gente pode pegar aqui e falar que o nosso S0 é igual o nosso ou exclusivo aqui, tá? Tudo bem? Então, é o nosso A, XOR, B. O ou exclusivo ele também pode ser representado com esse outro símbolo aqui, tá bom? Então, com isso, a gente complementa um exemplo nosso e aí a gente vai dar uma parada aqui sobre portas lógicas, tá? Até mais.